Marcos 15, 32 ao 39. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. E não quero despedi-los jejuados, para que não desmaiem pelo caminho. E seus discípulos lhe disseram: Onde nos seria possível, num deserto, conseguir tantos pães para fartar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e alguns peixinhos pequenos. E ordenou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois de despedir a multidão, entrou no barco e foi para as regiões de Magdala. A segunda multiplicação dos pães e peixes, narrada em Mateus 15, 32 ao 39 e Marcos 8, do 1 ao 13, revela novamente o coração compassivo de Jesus e sua capacidade de prover, não apenas o que precisamos, mas mais do que suficiente. Aqui, Jesus se vê diante de uma nova multidão faminta que havia o seguido por 3 dias ouvindo os seus ensinamentos. Ele reconhece a necessidade delas e, movido por compaixão, decide agir. O interessante nessa segunda multiplicação é que ela é semelhante à primeira em muitos aspectos, mas também nos oferece novos aprendizados. Primeiramente, vemos que, apesar dos discípulos já terem presenciado um milagre semelhante, eles ainda duvidam de que Jesus seria capaz de prover novamente. Quando Jesus pergunta aos discípulos quantos pães tendes e lhes diz: fazei-os assentar, ele os chama a uma nova oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Os discípulos respondem com uma quantidade pequena de pães e peixes, mas Jesus faz com que aquilo se multiplique abundantemente. Em ambas as multiplicações, Jesus demonstra que ele não apenas atende às nossas necessidades básicas, mas age com generosidade além do esperado. Ele não só alimenta a multidão, mas ainda sobra uma quantidade significativa, 7 cestos de pedaços de pão. Isso nos ensina que Deus sempre dá mais do que o suficiente. Sua provisão é abundante e superabundante. Outro ponto importante é o fato de que Jesus, ao realizar este milagre, não apenas está suprindo uma necessidade física, mas também está revelando algo mais profundo. Ele é o pão da vida. Ele não veio apenas para satisfazer nossas necessidades temporais, mas para trazer a verdadeira satisfação espiritual que somente Ele pode oferecer. O pão que Ele distribui é uma antecipação do que Ele mesmo é e que nos oferece em sua vida, morte e ressurreição. Como os discípulos, duvidamos que Deus possa prover novamente ou fazer algo novo em nossa vida. Se Ele já foi fiel no passado, Ele também será no presente e no futuro. A sua generosidade não tem limites. Em momentos de escassez ou necessidade, confie que Ele é capaz de suprir o que você precisa e até mais. Jesus olha para a multidão e, antes de tudo, se compadece dela. Ele não apenas vê suas necessidades, mas age de maneira a suprir essa necessidade. Como cristãos, somos chamados a ter o mesmo coração de compaixão, olhando ao nosso redor e buscando ajudar aqueles que estão em necessidade, seja física ou emocional. Quando Jesus pede aos discípulos que façam a multidão assentar, Ele os desafia a confiar nele. Como você tem respondido ao chamado de Jesus, mesmo quando não vê uma solução imediata ou evidente? Você costuma obedecer a Jesus em momentos de falta? Obedecer ao seu comando muitas vezes resulta em um milagre. Como dissemos antes, embora Jesus tenha provido fisicamente para a multidão,
A verdadeira fome que ele deseja satisfazer é a espiritual. O pão físico é apenas uma sombra do pão da vida, que ele oferece a todos os que creem nele. Ao satisfazer nossas necessidades espirituais, ele nos convida a buscar sempre mais dele, pois ele é a fonte verdadeira de satisfação eterna e da abundância espiritual. Oremos. Pai, te louvo e agradeço pela tua generosidade e compaixão, que não tem limite. Assim como na multiplicação dos pães e peixes, tu me mostras que mesmo em meio às limitações, a tua provisão é abundante. Ajuda-me a confiar em ti, sabendo que tu és capaz de fazer mais do que eu possa pedir ou imaginar. Senhor, abre meus olhos para as necessidades ao redor e dá-me um coração compassivo que age em favor daqueles que estão em necessidade. Que eu possa ser instrumento da tua provisão e cuidado, refletindo teu amor em minhas ações. Obrigado, Senhor, por me oferecer o verdadeiro pão da vida. Ajuda-me a me alimentar de ti todos os dias, para que eu nunca mais tenha fome espiritual. Em nome de Jesus. Amém.